Tu sabe o que é? Tu já parou pra pensar sobre sexualidade? Assim, o que te vem na cabeça quando tu pensa sobre isso? Eu ainda não tenho certeza total de todas as coisas em relação à sexualidade. A sexualidade ela é muito fluida. Pode ir de até a tua atração sexual à tua atração romântica pelas pessoas. Acho que na minha concepção é tu tá com a pessoa ali, tu ter a intimidade, tu ter a relação sexual, né, tu transar com ela. Às vezes as pessoas querem se botar em rótulos e às vezes as coisas não são tão rotuladas, às vezes as pessoas elas só gostam do que elas gostam. Segundo Foucault, a sexualidade não é algo que simplesmente segue regras ou instintos naturais, como muita gente pensa. Não há um manual ou uma fórmula mágica que determine como alguém deve se sentir ou agir em relação à sua sexualidade. Nossas experiências individuais e coletivas, desde os tempos passados até hoje, contribuem para formar quem somos e como nos relacionamos com nossa sexualidade. É como se cada um de nós fosse uma obra de arte única, moldada por uma mistura de pinturas históricas e sociais. E a definição não para por aí. A ideia de que existe uma essência ou uma regra fixa para a sexualidade de cada pessoa não faz muito sentido. Nossa sexualidade é uma parte complexa de quem nós somos, influenciada por uma infinidade de fatores ao longo das nossas vidas. Esse é o programa Levemente e hoje vamos falar sobre o tema. Cada pessoa é única, e a descoberta da própria sexualidade é uma jornada pessoal que pode envolver diferentes orientações sexuais e identidades. A sexualidade, ao contrário do que muitos acreditam, não é uma questão de instintos. Não há uma lei, uma essência que influencia a sexualidade de alguém. É importante entender que não existe uma única maneira correta com relação à expressão da sexualidade, orientações sexuais e a própria identidade de gênero. Existem alguns pilares fundamentais quando falamos sobre sexualidade: diversidade sexual, diversidade de gênero, aceitação e respeito. Quando a gente fala na palavrinha diversidade sexual, a gente está falando a uma quantidade enorme assim, de possibilidades de identidade de gênero e de identificação, né, de orientação sexual, que a gente chama. Mas dentro dessa diversidade toda e essas várias possibilidades, a gente agrupa dentro de uma sigla, que já deve ser conhecida de várias pessoas, né, LGBTQIAPN+. Isso começou historicamente quando ainda se falava somente em homossexualidade. E ainda na época homossexualismo, mas esse ismo se referia a uma patologia, né? Que isso foi contestado tanto pelo movimento como reconhecido pela psicologia e pela medicina. A gente ainda tem muito pouca referência de pessoas LGBTQIAPN+, por exemplo, nos filmes, nas novelas, nos livros, nas mídias em geral, né? Ainda é muito dentro daquela perspectiva menino, menina, né? Então, o menino que nasceu lido assim e se expressa assim, e vice-versa, a menina que nasceu lida assim e também se expressa assim. Pessoas não binárias, então, a gente quase não tem referência sobre isso. Então, às vezes, demora muito para o entendimento. Como a gente não tem muita referência, pode até sentir e ter algo ali se expressando, mas a pessoa até entender como é que isso acontece para si e saber sobre a sua própria verdade, né? Às vezes demora um pouquinho, mas está tudo bem, né, também. Identidade de gênero é algo que, na verdade, já está muitas vezes marcado antes de nascer. Porque pensa quando alguém, né, uma pessoa fica grávida. E eu vou falar uma pessoa aqui, porque não só mulheres cisgênero que ficam grávidas, né? Um homem trans também tem útero, ele também pode gerar.
Uma pessoa não binária também tem útero, então ela também pode gestar. Então eu vou falar, uma pessoa está grávida. Geralmente se faz o ultrassom e a primeira coisa que se pergunta é menino ou menina? E a partir daí já começa todo um peso de atribuição que vai marcar cor de roupa, estilo de decoração do quarto, brinquedos que se vão dar. E aí, mais tarde na vida, vai vindo com determinadas tarefas que são atribuídas para um gênero e não para o outro. Vai tendo uma série de coisas diferentes para um gênero e para o outro, que isso é histórico e marca também uma desigualdade de poder. É muito importante a gente entender que o gênero ele vem com marcação de poder junto. Por isso que existe o feminismo aí, né? Para falar, bom, os direitos eles têm que ser iguais. Né? Isso ainda é uma luta, a gente tem diferença salarial, a gente tem uma série de coisas. Então, quando a gente está falando de gênero, a gente está sempre falando também de uma assimetria de poder, né? Então, é importante que a pessoa saiba, bom, tem uma leitura do nascimento, tem um modo como, tá? Eu estou confortável com isso ou não estou, né? Então, isso é importante de ser respeitado e de ser levado como direitos também, né? Tem muitas maneiras pelas quais o respeito se expressa. Principalmente porque a homofobia, a transfobia são criminalizadas, né? Por muita demanda, muita luta, porque o desrespeito por muito tempo foi expressado na maneira de violências que podiam levar até a morte, né? A gente tem ainda um índice de morte muito grande da população LGBTQIAPN+. Então, o respeito ele passa desde o mais básico de uma não ofensa a outra pessoa, a respeitar o banheiro que corresponde ao gênero ao qual a pessoa se entende, se expressa, passa por, na saúde, o respeito de um nome, né? Que é o nome pelo qual a pessoa é reconhecida, que muitas vezes é chamado de nome social, ele precisa ser respeitado, um pronome. O respeito é realmente entender que a outra pessoa tem uma existência diferente da sua, né? Então, diversidade passa pelo respeito à diferença. A pessoa não precisa ser igual a ti para que ela seja respeitada. A garantia de direitos, ela está ligada à democracia, né? Quando a gente fala de democracia, a gente fala de uma liberdade de expressão que não viola o direito, o espaço, a possibilidade de existir de outras pessoas. As letrinhas são a possibilidade da gente se enxergar dentro de uma coisa coletiva. O que eu quero dizer com isso? Por mais que eu tenha uma expressão única e cada pessoa trans tenha uma expressão única, elas estão agregadas dentro daquele guarda-chuva da sigla T por conta do que tem afinidade de conquistas de direitos. É uma identidade que a gente chama de política. Por que é importante que uma moça que gosta de outra moça, né, quando ela descobre que ela é lésbica, ela descobre que tem muitas outras pessoas que também gostam, tem esse tipo de atração sexual e afetiva, e que isso traz também uma série de experiências que se agregam. E isso tudo faz sentido a gente ter a sigla. E conforme a gente vai descobrindo que existem outras coisas que fazem sentido agregar, a gente vai criando essas novas letrinhas. Então, busque, se orientar, busque as amizades, se fortalecer e fique tranquilo, porque não está errado. A gente levou muito tempo para mostrar o quanto a gente tem direito de existir e de se expressar do jeito que a gente é. A sexualidade é parte fundamental da vida dos seres humanos, englobando emoções, desejos, relações afetivas e a livre expressão. Fique conosco e acompanhe o Levemente.